Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar lendo a palavra junto com vocês. Hoje a gente vai estar meditando no capítulo 18 e 19 de Mateus. Vamos ver o que o Senhor nos prepara através da palavra dele. Vai estar falando ali sobre o maior no reino dos céus, como que tem que acontecer, como que tem que fazer, e também a respeito do divórcio, que a gente vai estar olhando também, o que Cristo fala a respeito disso. Enfim, esses dois detalhes, e tem mais detalhes aí que a gente vai estar olhando, mas eu frisei esses dois para que a gente também chame a atenção da nossa vida também a respeito desses assuntos que é importante, muito importante para a nossa vida aqui nesta terra. Mas então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 18 ele fala assim, ó: Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Enfim, ele usa crianças que não têm pecados, digamos, dá para entender desta forma, não tem malícia, não tem aquela gana ali de estar brigando e fazendo escândalos. Enfim, criança é mais inocente, como que eu posso falar, palavra mais usada. Enfim, é só os inocentes também que vão estar herdando o reino. Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele que por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o pé fizer tropeçar, corte-o e o jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e o jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que todos os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. A ideia do Senhor, nosso Deus, é que todo homem se converta, enfim, se converta e busque o reino e vá para o reino com ele. Como fala nos provérbios que o Senhor, e também em Salmos, que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Enfim, o Senhor não se agrada nesse detalhe também. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmado pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Aqui ele trata para pessoas convertidas também. E ele dá, é muito interessante esse assunto aí, de pegar e conversar também, e trazer para a igreja, tá? Se acertando. Se não tiver acerto, tratar como um pagão ou publicano. Digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus.
Enfim, isso aqui é a autoridade que ele está dando para a igreja. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio de vocês. Palavra muito boa. Ele está meditando, às vezes a gente se reúne com 2, 3 pessoas e começa a ler a palavra e você vê que o Senhor se manifesta e nos orienta também. Assim como eu estou conversando com vocês, eu sei que tem pessoas também que estão lendo junto. Enfim, a gente está tendo aí uma comunhão através da palavra. E o Senhor vai nos revelando a palavra deste modo. E o Senhor está no meio. É aqui ele fala, ó, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: Eu digo a vocês, até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Nós pegar ali 70 vezes 7 dá em torno de 490 vezes no dia. Enfim, às vezes, pessoas, só uma vez que o camarada pecou, já não consegue perdoar. Enfim, eu digo isso por mim, né? Não estou falando de outras pessoas. Às vezes a gente fica assim irado ali, não consegue. Mas aqui ele fala até 490 vezes. E dá para entender que é com uma pessoa só também. Mas enfim, quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e ele implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu e encontrou um dos seus conservos que lhe devia um denário. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que está me devendo. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou-lhe lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Enfim, fala que não é só de palavras, mas é o próprio coração que tem que estar perdoando também. Tá mais um detalhe aí para nós aprendermos. Agora ele vem tratando do divórcio, que fala bem assim no 19. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiram, e ele os curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador o fez homem e mulher, e disse: Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Cristo traz o início, quando Deus fez ali Adão, depois fez Eva, enfim, ele traz esse ensinamento lá em Gênesis também. Perguntaram eles: Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que você se divorciasse de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Então, trata de novo do coração, dureza de coração. Mas não foi assim desde o princípio, não foi assim. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Enfim, vale lembrar que o Senhor odeia
o divórcio e o adultério também. E aqui ele está tratando pessoas, casais ali que acabam tendo relações com outras pessoas e acabam adulterando e aí acaba tendo separação. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles que isto é dado. Alguns são eunucos por nascerem assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Enfim, aqui ele traz ensinamentos a respeito, falando pessoas também que antigamente serviam as rainhas e ali eles eram castrados ali para, digamos, em algum momento não estar pegando essas mulheres, como falam aí as pessoas, né, na época também, e tinham muito disso, que faziam eunucos para estar servindo nos harém, enfim, quando tinha as rainhas enfim, vários detalhes aí a respeito de mulheres. Mas, enfim, depois trouxeram crianças a Jesus para que ele pusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixe vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhe impor as mãos, partiu dali. Vale lembrar que hoje tem religião que batiza criança. Criança já pertence ao reino, como está escrito aí. Pertence ao reino dos céus. Enfim, basta crer para ser batizado. Enfim, uma criança não consegue estar produzindo palavras, sons, ali um bebezinho produzindo sons na boca. Olha, eu confesso Jesus, eu aceito ele. Enfim, é só assim feita o batismo hoje em Cristo Jesus. A partir do momento que a pessoa confessa ele, sem a confissão não tem como nascer de novo, nascer de Cristo Jesus. Enfim, ele traz esse ensinamento, o Cristo Jesus. Eis que alguém se aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vale lembrar que Jesus não trouxe os dois primeiros, que era amar a Deus sobre todas as coisas e depois também amar o primeiro, amar o próximo como a ti mesmo também. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Enfim, faltava ainda amar o Senhor. Eu entendo desta forma, né? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Aqui Cristo trata ele para vender os tesouros dele, porque ali o coração dele estava amarrado ali, não estava no reino, não estava em Deus. Por isso que ele nem trata do primeiro e segundo mandamento, trata dos outros. Ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem poderá ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, para Deus nada é impossível. Às vezes, aos meus olhos é impossível. Eu já falei, às vezes, já comentei até com a minha esposa: nossa, mas é difícil aquela pessoa, é difícil, não vai se converter. E de repente, num estralo assim, o Senhor acaba revelando para ela o reino, o Espírito acaba convencendo e se converte e vira uma bênção. Enfim, aos nossos olhos às vezes é impossível, mas para Deus não é impossível nada. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Pedro já estava preocupado. Jesus lhe disse: digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui Cristo está falando deles, que os 12 discípulos ali, é claro que depois Judas também vai perder esse reinado dele como discípulo, mas vai entrar outro no lugar dele. Ali eles iam estar julgando as 12 tribos de Israel. Enfim, a parte dos discípulos, Cristo vai trazer eles para estar julgando o povo de Israel também.
E nós daí também, nós já tem um outro detalhe aí que também eu quero até trocar ideia com vocês a respeito, porque a igreja ali, como a gente vai ver, ela não cai em juízo. Enfim, não tem como cair em juízo, a igreja do Senhor é santa. Quando for levada aqui da terra, não cai em juízo, enfim, vai receber aquilo que fez de bem, enfim, vai receber galardão, enfim, não cai em juízo, como fala lá. Felizes os que vão pela primeira ressurreição, porque a segunda morte não tem poder sobre elas, enfim, não cai em juízo. Em juízo só as pessoas da segunda ressurreição que vão ser julgadas, como a gente vai ver em Apocalipse também. Por isso que aqui trata-se dos 12 discípulos tratando com o povo de Israel, e a igreja também é um outro contexto que é bom a gente estar conversando também. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Mas terminamos aqui mais uma meditação na palavra. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e vamos continuando meditando na palavra, meditando em Cristo Jesus e vamos aprendendo dele. Ele é humilde e manso que pode estar nos ensinando. Até mais!